E ainda falando sobre endividamento, levantamento realizado pela FEComércio, com base nos dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, aponta que o índice de endividamento das famílias sergipanas está estável. Mas quem vai trazer mais informações, mais detalhes, todos os dados para você é o repórter Vinícius Mecenas. Olá, Vinícius, boa noite. Oi, Gilvan, boa noite para você, para todos aqui na TV Atalaia. Exatamente, viu? São dados muito positivos, né, para todos nós sergipanos. São aí cerca de 2 anos com a inadimplência em baixa. E claro, né, essa pesquisa foi realizada pela própria CNC, que é a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. E foi claro, né, eles fizeram todo o levantamento e a FEComércio aqui no estado, eles desenvolveram, né, uma análise em cima de toda essa pesquisa. E a gente está trazendo aqui hoje de forma exclusiva. Só uma breve entrada, só para quem está nos acompanhando aqui em casa entenda, olha, esse indicador apresenta 79,1% das famílias sergipanas se qualificando como endividadas. E o que é que quer dizer isso, né? Que de cada 100 pessoas, né, de cada 100 famílias, 79 possuem dívidas, ou seja, é equivalente à média nacional, que está em torno de 79,2%. A gente vai agora se debruçar um pouco mais nesses dados com o cientista econômico Márcio Rocha, que está aqui com a gente. Márcio, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. O que é que tem sido feito, né, para a gente ter segurado essa questão econômica aqui no Estado ao longo desses 2 últimos anos? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. É bem isso, né? Sergipe é um estado que se criou uma bolha quando se trata de organização financeira. Por quê? A pandemia ela veio ensinar as pessoas como se comportar economicamente, como comprar com responsabilidade, como ter educação financeira, administrar melhor as contas, e isso tem se transformado nos reflexos que a gente vem percebido ao longo dos últimos 2 anos, né, dos últimos 24 meses, na baixíssima inadimplência que se encontra aqui em Sergipe. Sergipe hoje tem, de cada 100, apenas 3 famílias em condição de insolvência, de total inadimplência, por não poder pagar os seus compromissos honrados, na verdade, né? Então, o que isso quer dizer? Que o sergipano aprendeu com a pandemia e mostra a sua educação financeira tendo um bom fôlego no total de famílias. Agora você me falou em relação a esse cálculo, né, que foi sugerida uma possível mudança, até para a própria Confederação Nacional de Bens e Serviços, que foi alterado, né? De que forma que essa mudança, nesse cálculo, economicamente falando, traria benefício? Quando a gente calcula os dados sobre os valores percentuais das pessoas que se encontram endividadas ou inadimplentes, você tem um número um pouco mais alto quando trata dessa questão. Quando você trata o número global, sobre os 100% familiares, a gente percebe sim um número menor, o que mostra para mim um quadro mais real da situação. A exemplo das famílias que se encontram com inadimplência, contas em atraso, que são 18 a cada 100, e como as inadimplentes, que são 3 a cada 100. A gente pode considerar, Márcio, só para a gente entender aqui um pouco, que essa projeção possa seguir uma tendência para a gente siga nessa essa estabilidade, né? Ou até que caia um pouco mais? O endividamento familiar ele deve manter-se sempre na condição de estabilidade, porque eu tenho compromissos, você tem compromisso, você que está em casa tem compromisso também para poder pagar, e isso sim é uma dívida. Quando você tem as contas em atraso, realmente isso passa a começar a preocupar, mas esse indicador, em 2017, ele já foi muito mais alto, próximo da casa dos 40%. Hoje já se encontra na casa dos 23%, para ser mais específico. E aí a gente chega à inadimplência completa, à condição de insolvência, que você vê que esse indicador já foi de assustadores 33% das famílias que não tinham condições de pagar as suas dívidas por completo. E quando você hoje vê um dado apontando 4%, você vê que as coisas realmente estão muito melhores. Márcio, muito obrigado por sua participação. Pois é, sinal positivo aqui para os sergipanos, né, Gilvan? Exatamente, Mecenas. Obrigado aí pela reportagem, pelas explicações aí do cientista econômico, Márcio. Obrigado, boa noite para vocês.